Neste episódio do E2 estivemos à conversa com Elvis Veiguinha, produtor musical e diretor da D-Mix Música no Panorâmica. No Repórter E2 não percas a semana do 5º aniversário da ESC-FM. No Sem Fronteiras viaja até Budapeste com o aluno Luís Perdigão e na rubrica Os Bairros do 28 descobre Campo de Ourique e o que este bairro tem para te oferecer. Bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é o produtor de um dos mais inovadores projetos de terapia em rádio para crianças com hiperatividade. É também professor aqui, na Escola Superior de Comunicação Social. Connosco, Elvis Veiguinha. Olá, Elvis, seja bem-vindo. Em que consiste, então, este projeto que já foi vencedor de vários prémios? Este projeto consiste de uma série de histórias, nomeadamente 10 histórias, mini-histórias, que servem para desenvolver uma terapia sobretudo para as pessoas hiperativas, não só as crianças, mas para as pessoas portadoras de hiperatividade. Isto é um projeto que foi desenvolvido para a Associação Portuguesa de Crianças Hiperativas e foi desenvolvido através da agência Nylon, de quem nós somos parceiros, obviamente, e a história começa precisamente pelo facto do diretor criativo, João Gomes Almeida, me ter convidado para desenvolvermos este projeto especificamente. Este projeto, como tem um enfoque no som, e a grande característica e diferenciação deste projeto é, de facto, o trabalho de som que tem, porque tem uma componente muito específica de um tipo de terapia que é desenvolvida pelas taças tibetanas. E o que são as taças tibetanas? São umas taças de diferentes tamanhos, que são fundamentalmente feitas entre 7 a 12 ligas de metal diferentes e que têm uma característica sonora muito específica, cada uma das taças. E elas funcionam como forma de terapia. Porquê? Porque, como todos sabemos, 70% do nosso corpo é constituído por líquidos, certo? E basta pensarmos na ideia, na imagem muito simples de se nós atirarmos uma pedra a um lago, desenvolvem-se uma série de ondas, sim. E é o que acontece. Quando as taças tibetanas são tocadas, desenvolvem umas determinadas frequências, um conjunto de frequências, que fazem com que no nosso corpo, precisamente estes líquidos se desenvolvam através das ondas e que, de alguma maneira, têm este processo de terapia, que vão, no fundo, acalmar-nos, vão, no fundo, tranquilizar-nos, e isto é a grande vantagem entre as histórias narradas e, precisamente, as frequências de cada uma das taças, o conjunto das suas frequências, cria precisamente este efeito tranquilizador nas crianças hiperativas, sem ter que se recorrer a fármacos. Porquê na rádio e por que não, por exemplo, vídeos ou noutro formato? Porque a rádio tem esta grande capacidade de ser a difusora do som por inerência. No vídeo, estaremos concentrados a olhar para a imagem, em vez de estarmos concentrados naquilo que é precisamente a característica terapêutica, que é o som. Precisamente por isto o rádio é o veículo excepcional para este tipo de terapia, porque é fundamental que as pessoas estejam numa posição confortável, preferencialmente deitadas, com os olhos fechados, e se estiverem com os olhos fechados, a imagem não funciona. É verdade. E como é que surgiu a ideia? Já sei que não foi o professor que teve, pronto, tratou da parte criativa da ideia, mas porquê a hiperatividade e não outra doença? A ideia nasce precisamente do apelo que a Associação Portuguesa de Crianças Hiperativas faz à agência, no caso de desenvolver uma campanha de sensibilização precisamente para as pessoas portadoras de hiperatividade. O número é cada vez maior e só recentemente é que, de facto, se desenvolveu uma consciência efetiva das crianças e pessoas portadoras de hiperatividade. E o número é bastante grande. Normalmente era, digamos, um tipo de diagnóstico que não era propriamente medicado ou tratado como outro tipo de doença. Neste caso, a grande vantagem que me referi é o facto de o som criar uma terapia sem recorrer a fármacos, e a ideia nasce precisamente do apelo que a Associação fez à agência. Não percam a segunda parte do Panorâmica com Elvis Veiguinha. O E2 continua, nós voltamos daqui a pouco.
Gostas de rádio? A voz que tu conheces comemora 5 anos. Este é o aniversário da ESCS FM e vai haver muitas surpresas. Com uma conferência à Rádio do Futuro. Desta vez somos 2 e vamos estar no ar. He could be a sinner or a gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. O que é que a Rádio do Futuro tem que ter? Jovens. Pessoas, como a rádio de agora tem. Para além das pessoas, tem que ter um grande investimento tecnológico, porque cada vez as coisas se jogam mais nesse campeonato. Eu acho que precisa de ter mais programas de autor. É óbvio que não basta a energia e o arrojo da juventude, é preciso aprender com os mestres, os pilares basilares do ofício, quer do jornalismo, quer da rádio, mas do que a rádio precisa muito é de inovação e de capacidade de correr riscos. E acho que a internet pode ser uma plataforma, se calhar aqui de uma nova vivacidade desta personificação. Tem que continuar a ter boa música, boa conversa, boa informação. O que é certo é que a rádio vai sempre acompanhar os tempos, vai sempre acompanhar o lifestyle dos ouvintes, como tem feito até agora. Qual é que é a importância de rádios escolares e universitários, como é o caso da ESCS FM? Toda, é uma importância gigante, gigante. A rádio escolar é importantíssima porque agarra a paixão dos alunos, agarra o potencial de cada um deles, prepara-os para um dia trabalhar na rádio e prepara-os para terem a certeza de que a rádio é uma paixão. Para mim, as rádios universitárias têm esse papel fundamental de ser um primeiro ponto de contacto, ser um ponto de experimentação e de teste, às vezes, até de novas vozes, novos formatos e novas ideias para a rádio. Perde-se o medo do microfone, ou aprendemos a ter mais à vontade dentro de um estúdio, ou a falar com pessoas na rua, por exemplo. Esta componente prática, aliada à teoria, é o que prepara um bom profissional para o mercado. Quais foram os maiores desafios de preparar esta semana de aniversário? Acho que esta semana de aniversário, em primeiro lugar, quebrou um estilo tradicional que era fazermos exclusivamente o nosso programa de animação de continuidade, que se chama Lusco Fusco, num espaço que é o foyer do -1, e pensámos em fazer algo diferente. Então resolvemos criar também uma conferência. Ontem fomos para o bar do 3, onde tivemos o Sunset, e hoje nós sabíamos que queríamos alguma coisa para a comunidade também, para a comunidade esqueciana, e queríamos contactar pessoas da rádio, porque é o que nós fazemos, e queríamos chegar às pessoas através de outras pessoas da rádio. Foi com muita música que a ESCS FM completou mais um aniversário. Esperamos que tenham gostado e esta emissão fica por aqui. Está gravando? Sim. Depois eu corto. Ok, o meu nome é Luís Diogo Magalhães Perdigão, estou em Budapeste, capital da Hungria, há um mês e vou passar aqui 4 meses mais como estudante de Erasmus numa faculdade de comunicação chamada BKPF. Estudo Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social e vim aqui parar. Como disse, eu estudo na BKPF, é uma instituição de ensino superior privado situada em Budapeste, que se foca nos estudos de comunicação e também de artes, portanto, mais da área da audiovisual e multimédia, portanto, tem algumas semelhanças com a ESCS em relação ao tipo de ensino que fornece, mas consigo também mesmo ter uma perspectiva diferente e aprender matérias diferentes dadas por professores em inglês. Portanto, se considero que é uma experiência muito rica, mas sobretudo aquilo que aprendemos mais não está tanto na faculdade, mas mais nas ruas, com as pessoas, com a vivência do dia-a-dia aqui em Budapeste. A história da cidade, a história do país é muito interessante e cheia de momentos interessantes, mesmo a nível internacional, e creio que é sobretudo isso. Budapeste é uma cidade que, independentemente da pessoa que vocês forem, de certo vai ter algo para vos oferecer, quanto mais não seja
a própria beleza natural da Ilha Margarida, por exemplo, das colinas de Buda, da Gellert Hill, o rio Danúbio, que aqui se apresenta em todo o seu esplendor, o contraste entre Buda e Peste. Também a nível cultural a cidade é muito rica e isso é uma das coisas, é uma verdadeira capital europeia, com muita oferta cultural, e isso é uma das coisas que eu também aprecio bastante. E a cidade em si é de uma beleza magnífica, como podem ver atrás de mim, e creio que é sobretudo isso que eu mais gosto em Budapeste. Próxima paragem, Campo de Ourique. The first time I ever came to Lisbon was when I was 14 on a school cruise. And little did I know that I'd be spending the rest of my married life here in Campo de Ourique. This is my neighbourhood in Lisbon, so I'm sort of completely dedicated to it. I love it because you can get here on the 28 tram, kind of fabulous restaurants and obviously great places to have the fabulous chocolate. Campo de Ourique has changed though. The market has changed, the shops have changed, and sometimes I go out, having lived here for years, and I thought, oh, that's new. And then sometimes I read, you know, the things that, oh, I live here, do I? Which is always very interesting. Então, o mercado de Campo de Ourique nasceu em 1934. Anteriormente era um mercado tradicional, como muitos outros na altura. Tinha grande sucesso, porque Campo de Ourique era um bairro onde viviam muitas famílias e, portanto, era quase o centro do bairro de Campo de Ourique. Eu sou aqui comerciante há 38 anos, no mercado de Campo de Ourique. Vim para cá, foi o meu primeiro trabalho. Mudou tudo, mudou a qualidade de vida agora. E mudou o mercado em si, porque era um mercado com muitos clientes, um mercado muito farto de tudo, e foi-se degradando e pronto, optaram por este sistema de trabalho e que foi muito bom. Acho que para o bairro é bom. Atualmente, e olhando para trás, eu acho que o que nós pretendíamos era que as pessoas tivessem aqui uma experiência única. Portanto, não havia nenhum sítio até então onde a pessoa pudesse vir às compras num mercado tradicional e a partir daí tivesse no mesmo sítio um restaurante de sushi, um restaurante de petiscos portugueses, um bar de jeans. Portanto, no fundo era dar às pessoas e dar a conhecer às pessoas esta nova experiência. Este aqui é um mercado que foi pensado para o bairro, portanto, para ser um mercado de bairro, e é isso que tem conseguido. Tem chamado as pessoas do bairro, também pessoas de fora, mas maioritariamente portugueses, se calhar 75% a 80% das pessoas que cá vêm são portugueses. O mercado tenta-se dinamizar com o bairro e sem o bairro, portanto, sozinho também, não é? A Casa Fernando Pessoa não é uma casa-museu, mas é uma casa que tem uma vertente museológica, ou seja, é uma casa que tem diferentes atividades, diferentes objetivos. Há uma programação regular, a biblioteca funciona e está sempre de portas abertas e temos na casa alguns objetos e espólio documental, outras peças que temos muito gosto em mostrar aos visitantes. Não é uma casa-museu na acessão, digamos, mais clássica, em que há uma reconstrução completa dos espaços no tempo em que determinada pessoa habitou aquele lugar. A nossa biblioteca é aberta a quem estiver interessado em vir cá visitar-nos, o que nos dá muito gosto. Pode levar os livros para casa, pode ficar a ler no nosso espaço, o espaço de leitura é aberto. Fernando Pessoa era um homem que calhou ser gênio. Acho que essa é a descrição principal. Alguém normal, que tinha tudo para ser extraordinário e que acabou por sê-lo
talvez até por causa das dificuldades tantas que a vida lhe colocou e ele, obrigado a ultrapassar-se sucessivamente, acabou por desembocar nesta genialidade que nos mostrou, tanto na poesia como na prosa. A Casa Fernando Pessoa é um museu pouco tradicional e ainda bem que assim o é. E desde logo porque Fernando Pessoa não era um homem de bens materiais, só mesmo os seus livros, portanto não nos ficaram muitos objetos pessoais do escritor que permitissem encher uma casa-museu mais do tipo tradicional. Há a área de exposições. No primeiro andar temos o quarto de Fernando Pessoa, que corresponde que sobra do apartamento onde ele viveu os últimos 15 anos, e podemos ver, entre outras intervenções, sempre fixo agora aqui, o nosso quadro que Almada Negreiros pintou em 1954, uma joia ímpar da cultura portuguesa. E no terceiro andar, uma sala multidisciplinar e ao lado um centro multimédia que se chamou Sonhatório, onde temos maneiras diferentes de ver vida e obra de Fernando Pessoa. Lisboa sem Campo de Ourique era uma Lisboa sem um bairro que é um bairro muito particular na dinâmica geral da cidade. É um bairro bastante ativo, com moradores bastante felizes e orgulhosos de o serem, e onde podemos encontrar a Casa Fernando Pessoa, que é também do bairro e é também dos moradores. O LX Brownie surgiu numa viagem que a Maria João fez ao Brasil, em que lá há muitas brownerias, portanto é um produto muito comercializado. Ela já estava na área da cozinha, ficou com o bichinho, veio para cá, começou a fazer para conhecidos, para amigos, portanto a marca surgiu há cerca de 2 anos, mas como ela tinha outra profissão, na altura não se conseguiu dedicar a 100%. Mas sim, mas nasceu há cerca de 2 anos. Para mim, eu não conhecia muito Campo de Ourique, comecei a conhecer a partir do momento em que vim para cá. Mas é engraçado a forma como este bairro nos acolheu. Portanto, os primeiros clientes foram as pessoas do bairro. Mesmo os próprios, temos o cabeleireiro, temos ali a papelaria, temos a farmácia, todos eles visitam-nos e querem conhecer. Os nossos vizinhos todos os dias passam aqui, portanto nós temos os bons dias, a boa tarde, a boa noite. Temos 2 meninas gêmeas de 2 anos que todos os dias, antes de irem para casa, passam aqui. E eu acho que é fantástico, porque não quer dizer que outro bairro não nos acolhesse assim, mas este é de facto o nosso bairro, é onde nasceu a LX Brownie e vai ser sempre especial por esse motivo. Lisbon is fabulous. It's all about walking and strolling and getting to know the wonderful little secret places. So you should always take a walk round, especially here in Campo de Ourique. So even if you cannot, people of my age, cannot walk up and down the hills, you can certainly come into Campo de Ourique, take the tram in and take the grid. Estamos de volta para a segunda parte do Panorâmica com Elvis Veiguinha, sound designer e produtor musical. Elvis, é um dos casos em que a formação académica surgiu depois de alguns anos de experiência na área. Por que é que sentiu necessidade de tirar uma licenciatura? Não teve a ver precisamente com a questão do áudio. Aliás, a minha licenciatura é em comunicação, que não tem a ver rigorosamente nada com som diretamente. Tem a ver com o universo mais vasto da comunicação em si, porque eu sempre fui, estando inserido, estando a publicidade, o audiovisual no geral inserido na comunicação, é importante que se perceba, em concreto, em que universo é que estamos a funcionar. Em que isto é benéfico, porque nos ajuda a tirar um melhor partido daquilo que estamos a fazer. No tempo em que eu comecei, já lá vai algum de facto, não havia este tipo de formação específica, pelo menos em Portugal. Eram muito poucas as instituições que tinham este tipo de formação na área que eu desenvolvia a atividade. Achei que, obviamente, não era um curso de som que eu precisava de fazer, não era uma licenciatura em som que eu precisava de fazer, naturalmente, fruto da experiência e daquilo que já tinha, não só cá como fora do país, investi muito na minha formação, mas profissionalmente achei que era um complemento interessante a comunicação, perceber de outra forma a comunicação, entender de uma forma que não aquela perspectiva que eu tinha enquanto profissional da área, mas ter uma visão mais vasta, mais ampla daquilo que é de facto a comunicação, para poder tirar partido ainda mais
daquilo que eu, na minha área de formação profissional... mais-valia para... É uma enorme mais-valia, evidentemente. Nós, conhecendo o universo em que funcionamos, conseguimos aplicar melhor as ferramentas que temos à nossa disposição. Ou, se calhar, até podemos mesmo ir buscar novas ferramentas que, se calhar, não imaginaríamos utilizar se não tivéssemos esta perspectiva do todo, esta perspectiva mais global. Antes de tirar a licenciatura, estagiou e teve formação em Nova Iorque, na NBC. Trabalhar no estrangeiro é mais exigente do que trabalhar em Portugal? É igualmente exigente. Há outro tipo de atitude. Provavelmente os mercados profissionais, ou seja, os mercados onde existe uma indústria, na verdadeira acessão da palavra, têm outro grau de exigência porque têm também outro nível de oferta. Há uma oferta enormíssima, há excelentes profissionais, muito bons profissionais, não apenas o número relativo que se possa ir buscar e preenchem os melhores lugares, não. Existe, de facto, uma competição muito grande, mas, por outro lado, também há um grau de exigência que, pelo menos à época, era muito diferente daquilo que nós tínhamos em Portugal. Começa logo pela formação. Existe uma elevadíssima formação profissional nestes mercados, concretamente no mercado americano, que não era exatamente o mesmo nível de formação que nós, na verdade, não tínhamos cá. Era completamente diferente. Estamos a falar do final da década de 80, portanto, as coisas mudaram bastante e ainda bem a este nível no nosso país. Há muito mais formação, há muito mais investimento na formação. Hoje em dia já não há uma diferença tão grande, mas por aquela altura mais existia. Lá fora. É mais competitivo, é mais exigente, embora profissionalmente a verdade seja esta. Nós, quando queremos, somos bons em qualquer lado do mundo. Portanto, se o quisermos ser aqui, também somos. Sim, mesmo não tendo a indústria que temos, mas temos profissionais dentro da indústria que temos, extraordinários. Eu defendo muito o valor dos nossos profissionais, acredito, acho que é precisamente nestes valores que se devem acreditar, e a verdade é esta, independentemente da área de funcionamento ou da área profissional, nós temos todos os dias notícias de portugueses que são extraordinários lá fora, mas não são só extraordinários lá fora, há portugueses extraordinários cá dentro. Cá. E a verdade é esta, às vezes é mais fácil, temos este hábito, infelizmente, no nosso país, de acreditar em tudo o que vem de fora e do que é de cá de dentro, acreditar quando se dá bem lá fora. Eu acho que é importante acreditar no que temos aqui, nos valores que temos, apostar na formação, apostar muito nos critérios de exigência elevados, porque é isto que fazem os mercados profissionais a sério. E a verdade é esta também. Os melhores profissionais têm sempre lugar no mercado. O mercado precisa de absorver os melhores profissionais que a formação for oferecendo. Os outros terão que se adaptar, mas a verdade é esta, não há desemprego para os melhores profissionais. O que é importante é termos todos consciência de que é preciso trabalhar muito, é preciso investir muito, é preciso investigar muito, é preciso aplicarmos-nos, fundamentalmente, ter um critério de exigência elevado, olhar para a fasquia sempre mais elevada e não para a mediania, porque não é a mediania que faz bons os mercados. São os profissionais mais exigentes, mais aplicados, mais preocupados com esse critério de exigência e com esse profissionalismo que desenvolvem os mercados. Os mercados não existem sem os bons profissionais. Muito obrigada, Elvis, por ter aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui. Nós voltamos para a semana.